Salve, salve, devoto! O Rap Show chegou no oferecimento dela, da Carvisa, a proteção que não pode faltar para o seu veículo. Contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidas. Você vai encontrar aqui comigo na Carvisa, a proteção ideal para o seu carro. Precisou de grana, né? Natal passou, tá quebrado, agora chegou o Réveillon, meu amigo, o Réveillon cobra caro. Mas a Desembola consegue resolver pra você. Tem crédito aí liberado no seu cartão de crédito, tem dinheiro liberado aí, pronto, a gente te empresta. A gente parcela pra você de 12 a 18 vezes, você paga parcelado e eu te dou o dinheiro à vista no Pix. Rap, eu tô aqui em Noronha, tô aqui no Maranhão, tô aqui em Imperatriz, meu amigo, aonde você estiver no Brasil, a gente consegue te emprestar o dinheiro. Fácil, simples e online. Não esqueça da Bruxos, um brinde a você, um brinde a Bruxos. Vire seu ano com a melhor cerveja de Minas Gerais, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, uma delícia, puro malte. Você vai encontrar ela nos melhores supermercados. Vem comigo e venha Rede Instituto Céspedes. Afinal de contas, calvície tem solução. Gente, a solução é transplante capilar. Aqui no Instituto Céspedes, nós vamos fazer um atendimento para você exclusivo e personalizado. E a primeira consulta é gratuita, tá? Para que você possa conhecer o procedimento e perder esse medo bobo que você tem. Quer saber mais? Link na descrição. E lembre de falar que veio do canal Alvinegro, que você vai ter um belo desconto. Meu amigo, aqui na Tico Pneus você vai ter 13% de desconto na compra do pneu nacional ou importado, tá? Meu amigo, somos multimarcas, entregamos o que você precisa. E ó, detalhe importante, além do desconto em pneu, você também tem desconto aqui na nossa mecânica. Bora falar de Galo, bora começar falando, gente, de como o dia 2 será importante para o torcedor atleticano. Dia 2, o Atlético retorna, né? Os meninos treinaram da base até agora, ficaram em treinamento normal. Agora que eles estão, aspas, vamos colocar dessa maneira, em descanso, é importante deixar isso claro. Agora que eles entraram num período aí de tranquilidade, dia 2 eles estão de volta. Rap, beleza. E o profissional também volta dia 2. Também volta dia 2. Pô, não foi um mês de férias, não. Porque eles tiveram descanso lá atrás, tiveram outros descansos, vão ter descanso na Copa do Mundo, então dia 2 tá todo mundo aí. Nós vamos ver velhas caras, sim. É importante que o torcedor entenda isso. Velhas caras estarão ali, velhas caras estarão presentes. Não são todos, tá? E é importante dizer isso. Não são todos que vão sair. O Atlético está preparando, o Atlético está conversando, o Atlético está se organizando, tá certo? Para que possa liberar alguns jogadores, como por exemplo Gabriel, menino, como Biel, a gente vai falar dele aqui, entre outros. Mas nesse primeiro momento é isso. Outra coisa importante, cara, os jogadores vão iniciar o Mineiro, serão os jogadores da base, treinados pelo Sampaoli e também em campo. Cara, eu acho que o campeonato inteiro mineiro vai ser com a base e com o time reserva, tá? Só pra você ter uma ideia, eu acho que um jogo antes, e aí eu vou até mostrar pra você aqui, da estreia do Campeonato Brasileiro será a base. Olha que interessante. O Atlético estreia contra o Betim, aqui na Arena MRV, dia 11, 16 horas. Dia 11 é que dia, hein? Deixa eu só conferir aqui. Dia 11 é domingo? Ou é um sábado? É um domingo. Aí depois vai no dia 14, que é uma quarta-feira, jogar com o Norton. Depois no dia 18 do 1, que é um domingo, joga contra o Tombense aqui. Eu acredito que este jogo ainda seja com os meninos da base. E neste jogo aqui, do dia 21, que é uma quarta-feira contra o América, o time titular joga. Por que aqui vai ser o time titular? Porque o Atlético vai estar treinando aí há praticamente 20 dias, precisa ter um jogo forte, porque no outro final de semana, no dia 28, na outra quarta-feira, estreia contra o Palmeiras na Arena MRV. E esse jogo contra o Cruzeiro, não acredito em titular. Não acredito que o Atlético vai meter titular aqui, e nem aqui, e nem aqui. O Campeonato Mineiro não é a prioridade do Atlético, é o Campeonato Brasileiro. Até porque antigamente, para você ir para a Copa do Brasil, você tinha que ir bem no Campeonato Estadual. Nem isso mais existe. Times da primeira e segunda divisão, por obviedade, já estão garantidos. Então nós não vamos ter. Então dia 2 vai ser muito importante, molecada jogando, vão apoiar esses meninos, meninos que têm qualidade, meninos que têm jeito, meninos ali, gente, que eu vou ser muito sincero, que Cissé, Gabriel Veneno, Índio, Loubac, nós temos que oportunizar essa turma. E nós temos que ter paciência, não vamos derrubar esses meninos antes da hora, vamos dar o apoio. Rap, mas você acredita que esses meninos possam conseguir bons resultados? Cara, um sub-20 muito, mas muito pior, conseguiu 3 empates no Mineiro. Esse nosso sub-20 é bem melhor que aquele sub-20 nosso que caiu. E tem os molecados do Sub-17. Então, sendo muito sincero, acredito que sim. Molecada pode surpreender. Bora pro próximo tema.
Gente, bora falar do Saravia, tá certo? Saravia já tá praticamente liquidada a fatura, tá? Já tá praticamente liquidada a fatura. O Atlético comunicou o Saravia, ó, não temos interesse de renovar do jeito que você tá exigindo. O Atlético solicitou o Saravia 1 ano de contrato. Ó, vamos dar mais 1 ano de contrato. Se você bater metas aqui que a gente gosta, você vai ter 2 anos. Aí o Saravia, não, eu quero 2 anos, o Atlético queria redução de salário, ele não abriu mão. O Atlético agradeceu, entendeu e mandou o Saravia dar continuidade na carreira dele. Certo, né, gente? Vamos falar a verdade? Muito certo. Afinal de contas, o Saravia, ele não entrega um futebol de altíssimo nível. Ele não é ruim. Vamos deixar isso muito claro. Ele não é ruim, mas ele não é um jogador de altíssimo nível. Ele não é um jogador, assim, de um nível que entrega. Ele não é um jogador que o torcedor sente falta. Ele não é um jogador que o torcedor olha e fala, pô, o Saravia resolveria esse problema. Não é, nunca foi. Não é e nunca foi. Então o que nós temos que fazer agora, cara, é realmente buscar jogadores, e eu tô falando sério, buscar jogadores que vão subir o nível. Então você vai buscar aí, por exemplo, um lateral direito, que quando ele chegar, 80% da torcida vai falar assim, top. Contratação top, ó. Vocês viram, né? Quem que o Galo trouxe fulano, top, topzera. É isso que nós temos que buscar, cara. Chega de buscar jogador medíocre, chega de buscar jogador meia boca, chega de buscar jogador que não vai entregar. Entendeu? Chega mesmo. A minha opinião é essa. Então vamos buscar jogador de alto nível. Obrigado, Saravia. Que Deus te abençoe, que você consiga seguir na sua carreira da melhor maneira possível, que as flores do grande jardim silencioso se abram para você. Mas o Atlético, ele precisa mudar o patamar, precisa evoluir e algumas coisas, aspas, tem que morrer. Gente, bora falar agora do Arana, tá? Qual que é a situação do Arana, gente? Olha, o time do Fluminense fez uma primeira proposta. Proposta essa não aceita pelo Atlético. O Atlético pediu um valor maior, tá certo? O Atlético entendeu que o valor ofertado ali, e eu não sei te dizer o valor, tá certo? Não tô aqui pra enganar torcedor, não sei te dizer o valor, mas o valor não atendia, o Atlético pediu mais e o Fluminense subiu a proposta, tá? A proposta tá na mesa do Atlético. A informação que eu tenho é que essa segunda proposta interessou um pouco mais ao Atlético, e o Atlético gostaria de colocar jogador no negócio. Então tem dinheiro e jogador no negócio. Estão falando muito do Serna. Eu particularmente acho o Serna fantástico, tá? Eu particularmente digo pra vocês o seguinte, se vem um Serna pro Galo, nós estamos ultra bem servidos para ser um reserva da direita, tá? É um jogador de velocidade, é um jogador compromissado, é um jogador que joga pra frente, que joga com ânimo, não é um jogador frágil, não é um jogador fisicamente que machuca muito. Então assim, cara, eu gostaria de ter esse atleta. Se o Atlético conseguir essa contratação, nós, volto a dizer, estaremos bem servidos. Vai o Arana pra cá, dinheiro e o Serna. Tem que ser jogador. Estavam falando também outro dia, especulado que era Serna e Lima, mais uma compensação financeira. Aí outros começaram a falar que o Atlético tem que pegar o Hércules, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo. Cara, é o seguinte, o Fluminense, ele compra. Então a questão toda que nós estamos conversando aqui é de compra, não é de troca. Então o que deve acontecer e aí eu vou ser muito sincero, o que deve acontecer é o Atlético vender, receber uma grana e talvez envolver um jogador por um empréstimo de 6 meses, com um ano com passe fixado, alguma coisa assim. Mas você acha que pode ter uma reviravolta para troca? Acho bem difícil. Acho muito difícil. Não vejo isso como uma possibilidade real, tá? Sendo muito sincero com você. Bom, bora falar de saída de Biel, bora lá. Gente, bora falar sobre a saída do Biel, que muita gente não consegue entender como o futebol funciona, muita gente tem um lapso de percepção do mundo da bola, e eu vou ter que mostrar continhas matemáticas para vocês. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o Biel chega ao Atlético por um empréstimo de 1 ano com passe fixado, com gols e assistências, beleza? Até aí? Beleza. Biel tem um salário de em torno de 600, 700 mil, então eu vou colocar para baixo 600 mil. O Biel tem contrato com o Atlético até o fim deste mês, até o meio deste ano. Então você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? E aí você tem aí 6 meses de contrato. Mas antes disso, você também tem um 13º por 6, que é 300 mil conta fácil. Então a primeira conta que você tem que fazer é 600 mil
vezes 6. Nós estamos falando de 3 milhões e 600 mil, mais 300 mil aqui, 3 milhões e 900, mais o FGTS, isso e aquilo, como é contrato por tempo determinado, não tem multa, nós estamos falando de uns 4 milhões e 200 mil, 4 milhões e 500 mil que o Galo tem de custo com o Biel até o meio do ano. Então se o Galo virar e falar assim, Biel, eu não te quero, não vou ficar com você se vire pra lá, ai, Biel, beleza, ele vai, sai do Atlético, mete o Galo na justiça, tem 4 milhões e meio a receber, com juros, correção, multa, danos morais, mais de 5 milhões. Então o Atlético não pode simplesmente se livrar do Biel. Ontem eu tenho um inscrito virou e falou assim, podia mandar ele pro Remo, podia mandar ele... Gente, vocês têm que lembrar que o Biel ganha 600 mil. É mais, mas eu tô jogando pra baixo. Quantos times têm condições de pagar isso? Não é muitos. Então qualquer time que o Biel for, tem que ter uma disposição para pagar o que ele gasta, para colocar o dinheiro. E outra coisa, o Sporting de Portugal não quer ficar com ele, não quer ter ele de volta, de hipótese nenhuma, e eles colocam uma cláusula lá de performance. Então o time que pegar o Biel vai ter que colocar a mesma cláusula de performance. Então são componentes que têm que ser aceitos. O Biel, ele sabe que o Sampaoli não quer ficar com ele, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. O Biel sabe, a avó do Biel sabe, todo mundo tem esse conhecimento, isso daí não é o problema. O problema é qual equipe que topa pegar esse valor, qual equipe que gostaria de fechar nesse valor, como seria isso, como vamos fazer esse negócio. Então tá travado por conta disso, isso é importante dizer. Bora falar de Renan Lodge. Gente, bora falar do Renan Lodge. Qual que é a situação? O Renan Lodge chega hoje a Belo Horizonte, vai fazer os seus exames físicos e médicos, no qual, aprovado, vai assinar um contrato com o Atlético de 5 anos. Salário de R$1 milhão, mais ou menos. Um jogador de excelente nível. Um jogador de altíssima, muita intensidade, muita entrega, um jogador que realmente eu gosto muito, joga de meia esquerda, joga de lateral esquerdo, a função lateral é original, e assim, cara, ele é uma contratação de alto nível. Quando você entra no Twitter, você repara o seguinte, que todos os torcedores, todos os torcedores, 85% dos torcedores atleticanos aprovaram, vai ter lógico 15, 10, 5% que não aprova, mas tem um segundo ponto que é o que eu queria comentar. Além dessa aprovação ser top que nós temos hoje, tem um outro lance, cara, que é importante dizer. O Renan Lodge, ele causou inveja nas torcidas. Palmeirense, corintiano, flamenguista, um monte de cruzeirense, então, meu filho, rasgando o fiofó com a unha. Por quê? Porque olha para um Renan Lodge vindo pro Galo e fala assim, pô, a melhor contratação da janela inicial, a melhor contratação até aqui, a verdade é que a janela abre dia 2, mas você tá entendendo, é a do Renan Lodge. Vai ter outras boas contratações, o Flamengo vai fazer baita contratação, o Palmeiras vai fazer baita contratação, o Cruzeiro mesmo deve fazer uma contratação de alto nível, as equipes vão fazer boas contratações, a equipe vão fazer contratações interessantes, entendeu? Mas o que eu posso dizer para você é que o Atlético, neste momento, fez uma contratação boa. E nós temos que nos apoiar nisso. E por isso eu tenho uma esperança muito grande de um futuro bom pro Galo. Por isso eu tenho uma esperança de um futuro legal pro Galo. Porque quando eu pego e analiso isso, eu enxergo, e aí é uma opinião, tá, gente? Assim, eu sei que muitos de vocês não concordam, vão discordar, vão me criticar. Mas quando eu analiso isso, cara, eu percebo claramente que parece que começou, não estou dizendo que virou, mas que começou a ter uma mudançazinha ali na chave. Uma chave que estava travada, uma chave que não saía do lugar, uma chave que eu ficava olhando assim, falava assim, deu ruim, hein? Esse negócio não vai dar bom, não. Mas parece que deu, parece que vai funcionar, parece que vai acontecer. Então, que bom, Renan Lodge, seja bem-vindo, que os seus exames médicos deem todos bons, que você possa vestir a camisa do Atlético. O torcedor atleticano está empolgado com a sua chegada, acredita no seu potencial e principalmente acredita em você. Bora pro próximo tema, vamos falar de Borré. Senhoras e senhores, conversei com um empresário no qual me contou que, empresário do mundo da bola, na qual me contou que alguns jogadores de mercado, e ainda não vou entrar no assunto, Borré, você vai entender, que alguns jogadores, eles encerram ciclos, como o Arana está encerrando aqui, como o Alonso já encerrou aqui e etc. E que os empresários desses jogadores passam a ofertar esses jogadores para outros clubes, sabendo que a diretoria não iria ser contra a saída desses jogadores. Tá certo? Isso é uma coisa que acontece muito no mercado da bola. Então você autoriza o seu empresário a procurar. Você quer um exemplo? O Tanaka nos contou que pela primeira vez nessa janela, que nas outras janelas não aconteceu isso, e que nesta janela o Scarpa autorizou
o empresário dele ia procurar. O Scarpa chegou no Atlético em janeiro de 2024, na janela do meio do ano não autorizou, na janela de final de ano de 24 não autorizou, na janela de início de ano de 2025 não autorizou, nem no meio do ano autorizou, mas nessa de final do ano, início de 2026, autorizou. Então acontece esse tipo de situação do empresário poder ir buscando tal. O Borré, ele foi ofertado dentro desse cenário ao Atlético. Tá certo? O Borré, o Atlético já quis o Borré. Quero lembrar a vocês que o Borré é um cara que o Atlético, em um certo momento, topou pagar 1,5 milhão de salário. 1,5 milhão de salário. E nesse 1,5 milhão de salário que o Borré, que o Atlético autorizou, o Borré ele conseguiu fechar um contrato bem melhor. Um contrato que pra ele era um contrato maravilhoso, no qual ele ganha quase 2 milhões. E aí, cara, dentro desse cenário, né, que o Borré conseguiu esse contrato maravilhoso, que ele conseguiu fazer todas essas cláusulas, etc, 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 o Atlético não vai pagar nem perto disso. O Borré hoje, ele busca uma equipe para poder fechar esse tipo de acordo. O Atlético não é o otário da vez. O Atlético não vai entrar nessa onda, e o Atlético vai tentar, e isso é uma realidade que eu tô te contando aqui, contratar um centroavante com selo. Agora, o Borré poderia aparecer no Galo, seria ruim, não é. Eu não acho o Borré um jogador ruim, o time do Internacional é horroroso, mas o Borré não é um jogador ruim, mas tem que vir com um salário condizente, com um salário abaixo e bem abaixo do que ele ganha hoje, que é quase 2 milhões de reais. Então o Borré realmente foi oferecido, expliquei pra vocês como funciona isso. Bom, agora bora falar de Lucas Veríssimo. Gente, vamos falar de Lucas Veríssimo, que é também um nome que o Atlético aí sim é o Galo tem interesse. Lucas Veríssimo é um nome que o Atlético gostaria de ter, o Atlético tem interesse no jogador. O jogador já manifestou em outro momento que gostaria de retornar ao futebol brasileiro, que ele já entende que o caminho dele lá fora já deu, já era, né, que não há mais necessidade e, sendo muito sincero, chegaria, fardaria e seria titular absoluto. Tem 30 anos, qual que é o problema do Lucas Veríssimo, que hoje não é um problema, mas poderia ser, o alto salário, mas o Lucas Veríssimo mesmo, ele já falou que no retorno ao Brasil, ele não falou isso, perdão, ele sabe que no retorno do Brasil ele não tem condições de ganhar o que ele ganha lá fora. Ninguém paga zagueiro o que o Lucas Veríssimo ganha, que é quase 2 milhões de reais. Bom, o jogador quer voltar, o atleta tá precisando de zagueiro, podemos ter novidades nos próximos dias. Vamos aguardar e vamos ver, mas a informação que eu tenho é que existe um interesse do Atlético nesse atleta. Outra coisa que é importante dizer para você é o seguinte, o Atlético vai buscar zagueiro. Isso daí é muito importante que você entenda. O Atlético vai buscar o zagueiro, o Atlético entende a necessidade que tem de melhorar o nível da sua zaga, principalmente na saída de bola e na bola aérea. Então, aguarde que nós teremos novidades sobre zagueiro. Vamos resolver o problema da lateral esquerda, do centroavante, ponta, volante, é muito lugar, tem que sair muita gente, tem que vender muita gente. Gente, final desse ano, início de janeiro, ali até o dia 10, vai ser de muita especulação, movimentação de mercado, saídas também. O Atlético vai conseguir montar um bom time, eu tenho muita esperança. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, meu muito obrigado, fica com Deus. Valeu!